outra homenagem. Então, assim, né? Eu sou pastor da igreja, eu posso falar, né? Vamos jogar em direto aqui. A salada de frutas já chegou, a sobremesa já chegou. Agora o almoço, eu estou achando que vai vir aqui da frente. Eu estou achando que Deus vai usar alguém. Deus me botou uma palavra na minha cabeça hoje, oásis. Não sei porque eu acordei com isso na cabeça. Brincadeira, meus queridos. Deus é bom. Apocalipse capítulo 2. Abra a palavra de Deus comigo. Desculpa. Antes, irmãos, nós tivemos uma mudança em toda a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, né? Os nossos adolescentes, ao invés de ter a aula na EDP de segunda-feira, eles têm a aula da escola da EDP agora domingo de manhã. Então agora todo domingo de manhã, você que é pai de adolescente, traga seu filho de 12 a 17 anos para ter a aula da EDP. É muito importante, sabe? Então você que é adolescente, tem algum adolescente aí de 12 a 17? Cadê você? Faz assim com a mão, fica de pé, por gentileza, não quero te expor não, só para ficar de pé, isso, fica de pé aí, isso. Então você pode ir lá para o Templo Anexo, né? A maioria já sabe onde é, que está tendo a aula da EDP lá, tá? Isso, é só ir, meus filhos, isso. Olha como é que eles são obedientes. Aqui nada funciona na pressão, filho. Aqui é uma coisa maravilhosa. Isso, vão. Está aí a líder Kate. Isso, diaconisa Kate. Leva toda a sua turminha. De 12, tem um menino que eu acho que não tem 17 anos, não. Menino de bigode. Tem um que chegou aqui para mim uma vez, falou, ele veio para se batizar. Aí eu fui orar por ele, né? Orei por ele, falei, meu filho, aí quantos anos você tem? Rapaz, ele, pastor, eu tenho 14. Eu falei, não. Falei, tá querendo ser jogador de futebol? Tá mentindo a idade? Falei, não, 14 você não tem, não. É um homem, um garoto, um galalau, com bigode, cheio de barba, cheio de músculo. Eu falei, esse mucilão tá diferente. Amém? Faltou mais alguma coisa, pastor Tuninho? Não, né? A pastora Michele pediu para avisar, tem um bazar agora funcionando. Daqui a pouco vai ter um bazar bem bonito. Agora não chama mais bazar, não. Agora é Boutique das Mulheres Vitoriosas. Né? Um negócio mais elaborado. Mas aí você pode passar ali no final e tal, dar uma olhada lá. Deus é bom. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Lá no final. A última parte do versículo 10 vai dizer assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você repete comigo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos. Nós vamos ser expostos à tua palavra nesse momento, e ela é viva e eficaz. Te pedimos que o nosso coração e nossa mente estejam vazios de toda problemática, para que a tua palavra venha semeada e a mesma venha frutificar, trazendo aquilo que tu queres para a nossa vida. Nós acreditamos que é uma manhã de restauração, de salvação, de libertação, de cumprimento de promessas, e que venha através da tua palavra, que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Pastor Tuninho, depois vai lá com alguém, algum pastor lá para ungir as crianças, tá? E lembrando você que está com o seu filho aqui, no final do culto, quando acabar o culto, você traz o seu filho aqui, que nós vamos ungir você que está com o seu filho pequeno aqui e você que está grávida, tá bom? Ser fiel até a morte, repete comigo mais uma vez: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Como ser fiel? Para que ser fiel? Por que ser fiel? São questionamentos que a gente tem. E esses questionamentos, eles vão sendo respondidos à medida que a nossa experiência e a nossa maturidade, o nosso tempo com Deus, eles vão sendo aumentados, acrescentados. Na verdade, se eu puder melhorar isso, eu acredito mais que é a questão da maturidade e da experiência, não do tempo. Como assim, pastor? O tempo, ele pode ser um grande inimigo, irmãos. O tempo, ele pode ser o segundo maior inimigo da nossa vida. Pastor, qual é o maior inimigo da nossa vida? Nós mesmos. Somos nós, não é Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás ele entra quando a gente dá uma brecha. Então eu preciso abrir a porta para ele entrar. Satanás, ele sempre vai colocar coisas, pessoas, oportunidades na minha frente. Eu tenho livre-arbítrio de aceitar ou não.
mas mediante a instrução que eu tenho da palavra de Deus, eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que se eu continuar vivendo o que Deus tem para a minha vida, lá na frente eu vou ter um título, eu serei mais do que vencedor. Então eu digo que talvez Satanás seja o quinto, o sétimo, o oitavo inimigo. Mas o primeiro somos nós mesmos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa falta de paciência, a nossa falta de viver ou procurar ter aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você quer ver uma coisa? Quantos de nós não procuramos e não corremos mais atrás do fruto do Espírito? Ou melhor, dos frutos do Espírito. Temperança, paciência, amor ou caridade, domínio próprio. As pessoas acham que domínio próprio é só numa questão de, se eu estiver nervoso, se eu estiver vivendo um momento de furor, então eu preciso ter esse fruto do Espírito para dominar esse momento. Não. Quando você vai para o original e você vai estudar essa questão do domínio próprio é um equilíbrio entre o espiritual, o emocional e o psicológico. Então é muito mais do que ficar calmo diante de uma briga, é muito mais do que ficar calmo diante de uma situação. É ter equilíbrio para sustentar a minha vida e levar ela até a direção que Deus já projetou para mim. Quantos de nós corremos atrás desses frutos do Espírito? Você observa que o tempo, ele pode ser um inimigo. Por quê? Porque de vez em quando a gente desanima diante do tempo. A promessa que não chega, a casa que não se endireita, o marido que não aceita Jesus, a esposa que não se converte, os filhos que eram da igreja agora estão vivendo cada vez pior. Me formei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, fiz tudo e não estou no emprego que eu queria, sabe? Casei, fui fiel e quem me prometeu fidelidade me abandonou. Uma série de circunstâncias. Sempre cuidei da minha saúde e a doença chegou. O tempo pode ser um agente muito complicado diante das nossas situações de vida, diante da questão da fidelidade e da fé. Porém, quando eu analiso o tempo, eu vou entender que o meu Deus é o Senhor do tempo. E Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Foi Ele que disse, foi Ele que liberou essa palavra. Existe um tempo de amar, existe um tempo de não ser amado, existe um tempo de se alegrar e um tempo de tristeza, um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de viver na guerra, outro tempo de viver na paz, um tempo determinado. Então eu não acredito que o tempo ele seja um grande impulsor da fé ou da fidelidade, mas as experiências e a maturidade, sim. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade, me dá 3 minutos para falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer assim, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, hoje eu já sou avançado em idade, hoje eu já alcancei a maturidade. Então as coisas elas têm que mudar. Por que o mundo está em caos hoje? Porque nós estamos vivendo uma inversão de valores e uma inversão de tempos. Pastor, o que é inversão de valores? O homem está querendo ser a mulher está querendo ser o homem, os filhos estão mandando mais do que os pais e os pais obedecendo aos filhos. E aí você vai ver uma guerra instaurada no ambiente familiar. Uma casa que não tem mais equilíbrio. Por quê? Porque um está tentando fazer o papel do outro e não está cumprindo o papel de si mesmo. E aí você vê um desequilíbrio que vai levando isso para a sociedade. Porque uma pessoa desequilibrada na sua casa é uma pessoa desequilibrada no seu trabalho, é uma pessoa desequilibrada, sabe, na academia, no salão de beleza, no mercado. Ele vai ser desequilibrado em tudo quanto é lugar. E isso vai perpetuar na sociedade em que ele vive. Então, quando a gente fala de maturidade, a gente precisa entender que a maturidade ela vem através dos exemplos e ela também vem através das experiências que nós temos em vida e ocasionam essa maturidade. Vamos falar da maturidade cristã. Quando você fala da maturidade cristã, uma pessoa que está convertida há 10 anos não pode ser igual a uma pessoa que está convertida há um mês. Uma pessoa que está há 20 anos na igreja não pode ser igual a uma pessoa que está há 5 anos na igreja. Por quê? Porque ela deve alcançar a maturidade, não por conta do tempo, mas por conta da busca dela em viver o que Deus quer. A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não tem nada a ver com o tempo. Eu conheço gente que está há 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Eu conheço novos convertidos que estão há 1 ano na igreja e já leram a Bíblia 2 vezes inteira. Então não é uma questão de tempo, mas é uma questão do que eu faço com esse tempo. É uma questão de querer, é uma questão de buscar, é uma questão de ser intenso, sabe? Naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero conquistar.
Existe uma frase que eu carrego comigo que ela vai dizer assim: a intensidade te deixa cansado, mas a continuidade te deixa intenso. Como assim, pastor? Você quer ver uma pessoa imatura? É uma pessoa que chega assim: hoje eu vou emagrecer. A partir de hoje eu não como mais nada. Ela só come folha. Daqui a 2 semanas ela está pior do que antes. Hoje eu vou ler a Bíblia. Vou ler 50 capítulos. Amanhã ele não tem força para ler um versículo. Porque alguém instável, alguém que de uma hora para outra decide fazer tudo muito rápido, decide fazer tudo de uma hora e não consegue estabelecer uma estrutura diante disso. Agora, você quer ver uma pessoa madura? Eu vou começar hoje e vou ter continuidade até o final da minha vida. Ele lê um capítulo hoje, ele lê um capítulo amanhã, ele lê um capítulo depois de amanhã, daqui a uns 2 meses ele está lendo 2 capítulos, daqui a pouco ele está lendo a Bíblia, porque ele está querendo cada vez mais crescer no conhecimento. É a mesma coisa da pessoa que emagrece. Todas as pessoas que eu conheço que emagreceram foram assim. Elas decidiram e começaram a preparar o seu organismo, o seu corpo, a diminuir a questão daquilo que se comia e conseguiram chegar a um corpo físico, a saúde, ao nível ali dos exames que o médico pediu, por conta de uma continuidade. Diga para quem está do seu lado: uma pessoa madura é uma pessoa contínua. Você vai ver Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel na Babilônia ele era contínuo na oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E quando o rei colocou um edito que não poderia se orar ou adorar a nenhum outro Deus, ele continuou orando. Porque ele entendeu aquilo que o João vai dizer em Atos capítulo 5. Vale muito mais adorar a Deus e servir a Ele do que obedecer a palavra dos homens. Você vai ver ele sendo contínuo. O que a continuidade de Daniel trouxe para ele? Inteligência acima do normal. Capacidade acima do normal. Proteção na cova dos leões. Olhar especial e diferenciado do rei. Proteção de Deus em toda a Babilônia e constância na sua intimidade espiritual com Deus. Foi isso que a continuidade trouxe. Então a fé de Daniel era uma fé contínua, era uma fé madura. É por isso que ele conseguia exercer a fidelidade. E a fidelidade de Daniel era tão grande que ela contagiou Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai ver esses meninos diante da fornalha do fogo ardente, dizendo para o rei: se Deus nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser nos livrar, amém. Nós não nos dobraremos. Isso é uma fé madura, irmãos. Nós não estamos falando de homens que estavam há 100 anos na casa do Senhor. Nós estamos falando de jovens que entraram na Babilônia, que foram tirados da sua terra natal, que viram a Jerusalém ser destruída ou quase destruída. E foram obrigados a estudar aquilo que a Babilônia queria. Trocaram seus nomes, trocaram suas vestes, trocaram sua forma de viver. Não colocaram correntes em suas mãos e em suas pernas, mas cercearam a sua liberdade. E mesmo assim continuaram fiéis. Sabe o que é isso? É uma fé madura. É uma fé contínua. É uma fé constante. É uma fidelidade que não é exposta por aquilo que Deus faz, mas por o conhecimento que eles têm. É como se Daniel estivesse dizendo: o que eu fui em Jerusalém, eu também sou na Babilônia. O que eu sou em Judá, eu também sou na Babilônia. Daniel está dizendo: onde eu pisar a planta do meu pé, eu continuo sendo quem eu sou. E essa é a mais pura realidade. Você continua sendo quem você é, aonde você pisa a planta do teu pé? Porque de vez em quando o ser humano, irmão, ser humano, a gente tem performances. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, na faculdade eu sou outra, na rua eu sou outra, no meio da família eu sou outra. São performances que a gente vai adquirindo. Porque o ser humano, ele tem a ganância de sempre mostrar, escuta isso, que está bem. Sempre. Eu conheço um rapaz, colega, a gente malhava junto. Pensa num menino lascado da vida. Lascado. Cheio de dívida. Só fazia besteira aquele menino. Sangue do Cordeiro. Ele comprou um carro na nossa época. A gente era garoto, né? Ele comprou um C4 Palace. Lembra, pastor Turinho, desse carro? Quem lembra desse carro? Carro grandão, uma banheira gigante. Esse menino ganhava R$ 1.200 por mês. Ele comprou um C4 Palace. E aí, quando ele comprou, rapaz, como é que tá? Irmão, olha fulano, tal. E ele chegava na academia, tirando onda. Só que a gente começou a reparar que ele só ia com um carro para a academia. E ele morava 2 ruas da academia. A gente começou a reparar isso. Fulano de tal. Vamos sair, cadê o carro? Nunca está com carro, o carro sempre estacionado na garagem. Até que alguém falou: rapaz, sabe por que fulano não sai com o carro? Porque não tem dinheiro para botar gasolina. Comprou o carro, mas não tem dinheiro para botar gasolina.
mas fazia questão de mostrar que tinha um carro bom. O ser humano é assim. De vez em quando a gente elabora ou constrói performances para poder mostrar algo que nós não somos. E aí são máscaras que nós colocamos. Você já viu aquele... Você não tem um parente assim, eu tenho. Que você vai no churrasco da família, o parente está, desculpa as palavras, irmão, está todo ferrado, mas quando chega no churrasco, irmão, ele conta umas histórias que a gente fala, rapaz, isso daí não é de um filme? Isso é uma série na TV, eu acho que isso aí é Grey's Anatomy. Sabe? Está sempre com uma história, a gente sabe, irmão, não é isso. Mas faz questão de mostrar que está bem, faz questão. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas também vai ficar mostrando para os outros que está lascado? Não, a questão não é essa. A questão não é ficar mostrando para os outros que a gente está lascado, não, cada um sabe da sua vida. Mas quando eu adquiro papéis na minha vida, como se fosse uma peça teatral, eu não vou conseguir exercer aquilo que realmente eu sou. E isso vai mexer na minha fidelidade. Isso vai mexer na minha constância. Porque eu vou criar papéis em toda a área da minha vida. Aqui eu sou fiel, aqui eu sou mulherengo. Não, aqui eu sou isso. Não, aqui eu sou aquilo outro. Aqui eu sou aquilo outro. E a gente vai vivendo uma vida como se fosse um ator de Hollywood. E no final de tudo, existem pessoas que nem sabem mais quem é. Existem pessoas que estão tão perdidas, tão desequilibradas na vida, que elas nem sabem mais quem é. Você conhece alguém que acredita na mentira, irmão, que conta? Você conhece alguém assim? Eu conheço, irmão. Irmão, eu tenho um colega, não vou falar que é amigo, porque amigo frequenta a minha casa. Eu tenho um colega que ele fala para todo mundo que é policial. Pastor Tuninho, mas ele banca, Pastor Tuninho, é muito engraçado. Quem não conhece ele, um dia desse o rapaz chegou para mim, eu estava cortando o cabelo, aí o rapaz chegou para mim, aí ele chegou, e aí Anderson, tal, o cara não é crente não, e aí Anderson, tá mentindo, né? E aí Anderson, tal, falou com todo mundo, tal, beleza. Aí o menino começou a falar, não, que não sei o que lá no batalhão, ele é mesmo, rapaz, que não sei o que, eu quando tiro serviço, na Light? Tira serviço aonde? E aí um amigo também que conhece olhou para mim, eu falei, mano, deixa, mano. Deixa. Porque se tiver surtado, pega aí a tesoura do barbeiro, mata a gente, deixa pra lá, mano. Cada um com a sua vida. E aí ele começou a contar, e realmente ele conhece tudo, irmão, tudo. Aí eu falei, caramba. Aí no final ele cortou o cabelo, estava na nossa frente, foi embora. Aí o rapaz, irmão, isso aí deve ser brabo. Eu falei, isso é brabo, irmão, isso é brabo. Aí os caras, ele serve aonde? Qual batalhão? Eu falei, irmão, batalhão ali da Rua 3, Casa B. Ele serve lá, sabe? Eu tenho que falar, Toninho. Posso falar, Toninho? Eu tinha um aqui. Lembra, Toninho? Irmão, sangue de Jesus. Aquele miserável. Cheguei aqui, fez um gabinete comigo. Não, pastor, que eu sou policial, sou da Polícia Civil e tal, pá. Lembra, Diego? E o cara sabia tudo, falava tudo, irmão. Tudo. Linguagem, tudo, tatuagem, brabo que só. Não, pastor. Queria cantar ele, né? Ainda bem que não deixaram ele subir. Vinha armado. Tirava o colete no estacionamento. Cadê os obreiros? Quem é dessa época vai lembrar. Tiago, tu lembra, Tiago? Tiago é o líder dos obreiros. Tiago, tu lembra? Tu era o líder dos obreiros. Aqui, tirava o colete, irmão. Falei, irmão, esse cara deve ser o Rambo, que ele vinha de colete, vinha de tudo. Beleza. Vou ter que falar, Toninho. Subiu no altar. Pastor, ora pelo meu distintivo. Miserável, eu orei, irmão. Eu orei, irmão. Miserável, irmão. Distintivo lá do Brás. Lá de São Paulo. E eu tenho amigos policiais civis, né? Muitos. Era uma vida que eu ia ter, mas Deus me tirou. Deus sabe os seus propósitos. E aí, um deles falou para mim, pô, negão, pelo amor de Deus, tomou uma volta. Falei, irmão, tem sempre alguém um pouco mais esperto, irmão. E ele veio, irmão, mostrou, pastor, ora por mim aí. Eu falei, tá bom, orei. Aí ele chegou um domingo, né, Toninho, bem, animado, tal. Aí de noite ele chegou com a perna enfaixada, andando. E o que aconteceu? Não, pastor, ali na esquina eu tomei um tiro. Na esquina da igreja, ele é. Mas ninguém viu o tiro, ninguém soube de nada. Tá bom. Aí passou um negócio na televisão, ele, pastor, viu o helicóptero? Que teve que descer, que não sei o que. Eu estava lá, falei, poxa.
Irmão, tomou um tiro domingo, na quarta já está no helicóptero. Aí depois ele chegou para mim, não, pastor, estou baixado de psiquiatria. Eu falei, pô, irmão, tem alguma coisa de errado. Aí eu pedi para um segurança aqui da igreja, amigo, conversa com ele, chefe da segurança aqui da igreja, conversa com ele. Estou achando estranho. Aí teve o Minha Casa Abençoada, né? Aí eu ia na casa dele, ele pegou o negócio na casa dele, aí estava eu, o pastor Léo, e mais o pastor Ezequiel, que é lá de São João de Meriti agora, o pastor de lá. Aí nós fomos na casa dele, ele não atendia. Aí perguntamos a um senhor na esquina, fulano, e vocês vão lá na casa dele? E se eu fosse você, eu não ia não, hein? Falei, como assim? Não vou falar não, porque eu sou aqui da esquina, vai dar problema. Não vai. Em nome de Jesus. Irmão, senti uma paz naquele senhor. Bora. Não atendeu, falou com paz. Tá, resumindo a história. O segurança foi falar com ele. Rapaz, você é policial? Porque aqui a gente tem... Aí ele, sou. Aí ele, irmão... Aí o segurança olhou para ele e falou, pastor, eu vi na cara, você é policial? Ele, não sou não. É porque eu gosto, assisto muito vídeo. Ficou 2 semanas sem vir para a igreja. Aí, lá na antiga igreja, aí ele sobe no altar depois de 2 semanas para mim orar por ele. Aí ele, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu filho. Eu falei, se ele botar o distintivo de novo para me orar, eu vou dar um chute nesse distintivo. Aí ele, tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem, meu filho. Aí ele, pastor, eu não vim à igreja tem 2 semanas porque eu estava em missão. Eu falei, mano, mas continua mentira. Eu estava em curso. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, tua casa caiu. Pai, mentiroso, rapaz. Para de bobeira, rapaz. O rapaz já descobriu tudo. O negócio é esse. Aí ele caiu de joelho. Me perdoa. Até hoje conta para os outros que é policial. Aí tu vai falar para mim, pastor, loucura não? Não rasga dinheiro? Loucura, atravessa a rua direitinho. Na Dutra, na passarela. Não se mata. É que construiu um papel e não consegue mais sair dele. Porque se sair dele, vai perder amigos. Vai perder visibilidade. Só para você ter noção, onde que esse menino arrumou essa arma? Olha a vida que esse menino vive. Amanhã depois está no meio de um assalto, tira a arma, dá um tiro, mata o assaltante, mas ainda vai preso, porque não é policial e está andando armado. Construiu tanto um papel que vive nele. Eu conheço muita gente assim, você também deve conhecer. Gente que vive num mundo paralelo. Gente que adquiriu performances durante a vida. E agora tem que viver debaixo dessas performances ou desses papéis. Ou algumas pessoas vão dizer bipolaridade, mas me desculpe falar isso, nem todo mundo é bipolar. Tem muita gente se escondendo atrás da psicologia. Tem muita gente que é egoísta e se esconde atrás da psicologia. Tem problema mentiroso e fala, não, é que eu sou bipolar. Teve um que chegou para mim, pastor, de vez em quando um espírito me possui. Eu falei, demônio, ajoelha aí. Vou orar por você. Não é porque minha psicóloga falou que é bipolaridade. Não, eu não tenho nada contra psicólogo, irmão. Se eu tiver que ir, eu vou. Tem gente da minha família que tem gente da minha família que vai. Só que eu estou dizendo para você que tem pessoas que adquiriram performances, que mudaram as suas vidas, mudaram os seus propósitos de viver e não alcançam a maturidade da vida. E a maturidade da vida, ela não vem pelo tempo. Eu tenho meninos aqui da igreja de 18 anos, que são, ferozes, fortes, para sustentar a sua família. Eu tenho homens de 50 anos, que parecem umas crianças. Não tem nada a ver com a maturidade. Eu tenho meninos aqui da igreja, escute isso que eu vou lhe falar. Quantas vezes eu já casei meninos crentes. Eu não estou falando de gente que veio do mundo. Eu não estou falando de gente que se desviou como eu. Estou falando de gente crente que foi fiel até o casamento. E gente que está na casa do Senhor desde criança e fala para mim, pastor, o senhor sabe como é que o mundo está, né? Não, eu não sei. Porque a questão de ter maturidade na fé é uma questão de escolha. A questão de ter maturidade na fé é uma questão de decisão. A Bíblia vai dizer, é a palavra de Deus, não é o pastor Anderson. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. E talvez, para algumas pessoas o Filho ainda verdadeiramente não libertou. Porque ser liberto é uma escolha, é uma decisão de uma continuidade de uma vida com Deus. E a Bíblia é bem explícita, escute isso. A gente tem mania de falar de um Jesus que é amor, de um Jesus que é carinhoso, de um Jesus que é caridoso. Sim, e Ele é. Mas lá no livro de Apocalipse, Ele está dizendo, ao que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Ele está dizendo, meu amor é grande, a minha caridade é grande, a minha paciência é grande. Mas para você ganhar a coroa da vida, tu tem que ser fiel até o final.
É uma constância. Por isso que eu digo para você, a fidelidade e a fé vem a questão da maturidade. Você precisa ser maduro. Mas também vem pela questão das experiências com Deus. E me perdoe, nós estamos vivendo uma geração, e quando eu falo uma geração, não estou falando de crentes agora novos, eu estou falando de crentes de 0 a 50 anos. Nunca se houve uma época de cristãos com tanta pouca experiência com Deus. Nunca se houve uma época de cristãos que não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, que não ligam mais para o fruto do Espírito, que vêm à casa do Senhor somente no domingo, que não buscam estar numa manhã de consagração, que não leem mais a Bíblia, que não tem mais uma rotina de oração. Nós estamos vivendo uma época de uma geração de cristãos que estão utilizando o gabinete pastoral como se fosse confessionário de padre. Eu vou lá, confesso todos os meus pecados, o pastor me aconselha, mas quando eu saio da sala do pastor, eu continuo pecando. Porque é mais forte do que eu. Porque o pecado sabe, me prende, sabe, coloca artimanhas na minha frente. Só que, na verdade, quando a gente para ler a Bíblia, escute isso, nós estamos vivendo uma geração que está lendo menos a Bíblia e escutando mais o YouTube. E eu sempre digo isso desde que cheguei a ser pastor dessa igreja, a Assembleia de Deus do YouTube vai falir um dia, tá? E o que vai te sustentar é a poderosa palavra de Deus. Aí olha o que a palavra de Deus vai dizer: não sobreveio a nós tentação ou fardo que a gente não pode suportar. Então é a palavra de Deus dizendo, há um limite, você suporta, você consegue. Mas para mim conseguir, eu preciso do teu conhecimento, porque a falta dele me faz perecer. Mas para mim conseguir, eu preciso de oração, eu preciso de jejum, eu preciso vir para a igreja, eu preciso me afastar da aparência do mal. Eu vi um dia desses um grande pastor, alguém que eu sigo, alguém que eu acho extraordinário, mas cometeu um erro. E eu vi muita gente de Vilar postando, ele dizendo, se me chamarem para balada, eu vou. Se me chamarem para um show, eu vou. Porque eu vou mostrar que o lugar onde eu estou não muda a minha fé, e eu estou aqui, um dia eu vou conversar com ele, um dia ele vai me dar a capacidade de chegar a um nível, que eu vou conversar com ele, eu vou falar para ele, você está errado. Talvez você não é um pastor que andou no meio do povo, não teve experiências na comunidade, na favela, não teve que lidar com mães, com seus filhos, usuários de drogas. Se você já foi liberto das drogas, se afaste delas. Se você já foi liberto da bebida, se afaste delas. Por quê? Porque o ambiente ao qual você pode estar inserido pode sim prejudicar a tua salvação. Olha o que a Bíblia vai dizer: não permanecei na roda dos escarnecedores. Então como posso eu dizer que eu sou forte o suficiente para ficar no lugar que Deus já me tirou de lá? É bem verdade que cada um sabe aonde seu calo aperta, cada um sabe aonde o problema pode acontecer, aonde as aflições da vida podem te levar de novo a uma vida sem Deus. E eu vim aqui te dizer, a tua fidelidade depende de você, não depende de Deus. Ele já morreu na cruz do Calvário, ele já liberou o sangue dele, ele já liberou o acesso dele, ele já te protege no mundo espiritual. Então agora, no nosso tempo, na nossa vida, a gente precisa amadurecer e caminhar em direção àquilo que Deus quer. Porque senão, crente, a gente sempre vai ficar brincando de igreja, sempre ficar brincando de cristão. Muita gente me pergunta, pastor, o que fazer, o que fazer? E a maioria das respostas, escute isso, está aqui os pastores que fazem gabinete também. A maioria das respostas nos gabinetes, qual é? Vamos orar. Porque as maiores respostas já estão na palavra de Deus. Ela me ensina o pai que eu tenho que ser, o marido que eu tenho que ser, o homem que eu tenho que ser, a mãe que tem que ser, a esposa que tem que ser. Está aqui, irmãos. Só que a gente não lê. Só que a gente não busca. Só que a gente diminuiu a nossa intensidade. Já estou acabando. Essa mensagem hoje é só um alerta para você, irmãos. A gente ver mais televisão do que ler a Bíblia. A gente está mais na internet do que ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não pode fazer nada disso, mas eu estou dizendo que tem que ter um equilíbrio. Domínio próprio. É um fruto do Espírito. Domínio próprio. Sabe por que hoje, escute isso, o índice de divórcio está grande dentro da igreja? Porque o marido não é o homem que a Bíblia manda ser. E a mulher não é a mulher que a Bíblia manda ser. Aí sabe quem está ajudando a gente? O coach do Instagram. Sabe quem está ajudando a gente? O primo rico, que já está no segundo, no terceiro casamento. Aí a gente acha que o cara que tem, ou a mulher que tem um monte de seguidores na internet e que vive uma vida de luxo, tem mais experiência para falar comigo do que a palavra de Deus diz.
tem mais experiência para falar comigo do que a poderosa palavra de Deus vai me ensinar. A gente está vivendo um tempo de mentira, crente. Você vai ver coach, eu não trago o nome aqui porque tem que ser ético, minha filha ainda não virou advogada, então não posso ser presa ainda. Mas a gente tem um coach na internet que ele fala sobre o casamento, ele está no 7º casamento, no 6º, alguma coisa assim. Aí ele acha que esse tanto de casamento dá a ele a habilidade de falar. Na verdade, desculpe, eu aprendi com o meu coroa que ter um bom casamento é você ser fiel àquela mulher que Deus colocou na tua vida. Eu não estou falando, pastor, mas o meu primeiro casamento não deu certo. Irmão, eu não vim aqui te acusar, mas eu vim aqui te dizer, então faça esse dar certo agora. Pastor, eu estou na minha 2ª união, porque lá atrás eu errei. Tá bom, quem sou eu para julgar o teu erro? Se Deus não julga, eu não posso julgar, mas eu tenho autoridade para te dizer, mediante a palavra de Deus, esse agora faça dar certo. Esse agora faça o certo. Esse agora cumpra o que Deus mandou, porque você tem agora a instrução da palavra de Deus. Você não está mais debaixo de, eu estava a sorte da vida, ou eu não tive, pastor, um pai, eu não tive uma família, eu não tive uma base familiar. Eu sei, 70% do povo brasileiro está crescendo sem base familiar, mas quando a palavra de Deus chega na minha vida, quando a palavra de Deus me liberta, ela me dá todas as bases que eu preciso ter para viver o que Deus prometeu. E sabe o que Deus tem para mim? Uma vida abençoada, uma família restaurada, uma vida de bênção, uma vida de vitória, mas não vai vir diante, sabe, de uma incoerência do passado, ou diante de uma persistência em repetir erros que pessoas repetiram com você, mas diante de entender as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então a fidelidade, crente, a fidelidade a Deus, a gente termina aqui, ela não é medida por eu estar na igreja adorando. Ela não é medida por eu estar participando de um departamento. A fidelidade, ela não é medida porque Deus me usa no altar, ou porque Deus me usa para cantar, ou porque as pessoas olham para mim e veem a graça do poderoso Espírito Santo de Deus. Não, a minha fidelidade é medida com os meus passos sendo confirmados nessa terra. Até porque a Bíblia vai dizer, no final dos tempos, muitos dirão, em teu nome eu operei maravilhas. Ele vai dizer, aparta-te, não te conheço. Por isso que eu te falo, por isso que eu comecei falando para você das performances da vida. Esses que Deus está falando, utilizaram de uma capa, utilizaram de uma máscara, para mostrar para o povo. Mas quando chegou o dia do juízo final, ou o dia do grande dia, Deus tirou a máscara e viu que eles estavam vazios. E que não tinham fidelidade alguma. A fidelidade era para com eles mesmos. Senhores de si mesmos se tornaram. E esqueceram que por Ele e para Ele são todas as coisas. Pastor, como é que é medida a minha fidelidade? Em 5 minutos a gente termina. Como é que é medida a minha fidelidade? Primeiro, dentro da minha casa. Diga para quem está do seu lado, dentro da tua casa. Dentro da tua casa. A minha primeira igreja é a minha casa. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Já falei para você. É o versículo que mais me chama a atenção, que mais me dá medo. Qual, pastor? Vai dizer assim, ó. Aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente dos de dentro da sua casa, esse perdeu a sua fé e é pior que o infiel. Então o que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo? Se eu não cuido da minha igreja chamada Michele, Malu e Amora, não adianta eu estar aqui na tua frente. Quando ele voltar eu vou para o inferno, vou ficar. Ou se eu morrer eu vou para o inferno. Porque é como se eu botasse uma máscara e falasse para você, olha, eu estou tentando ser um bom pastor e em casa eu sou o capeta, sou o diabo. Não dá para enganar aquele que sonda e vê todas as coisas. Não dá. É por isso que a Bíblia vai dizer, seja quente ou seja frio. Se tu for morno, o que é o morno? É aquele que uma hora está lá, uma hora está cá. Eu vou te vomitar. Sabe o que é vomitar, crente? É quando você come uma coisa, você sabe o que é vomitar. Quantos aqui já vomitaram? Coisa nojenta, né? A irmã. Vomitar é quando você come alguma coisa que bate no teu estômago. O teu organismo não aceita e repele. Só que não repele da mesma forma que tu comeu, vem fedendo, vem nojento. Ninguém pega o vômito. Lasanha? Não, ninguém faz isso. Vem fedendo. Aí olha o que Deus está dizendo. Se você é morno, você entra no sistema chamado reino. Não bate, o reino te repele. E sai pior. Então a minha primeira fidelidade tem que ser na minha casa. Tem que ser com a minha esposa, tem que ser com os nossos filhos, tem que ser com o teu marido. É a nossa primeira fidelidade. A minha fidelidade
Ela é marcada pelos meus passos na sociedade. Você tem que ser crente em todos os lugares, irmão. Tem gente que tem uma dificuldade de ser crente no futebol. Não, pastor, o futebol é outra coisa, né? O cara é uma bênção na igreja, mas no futebol ele xinga. Falei, irmão, que isso? Sabe? Tem que ser crente na academia, no salão de beleza. Irmão. Um dia desse estava eu e o pastor Tuninho, passando. E conversa vai, conversa vem, que eu e o pastor Tuninho somos da resenha, né, pastor? E pá. Daqui a pouco vem a serva de Deus se escondendo. Ô, minha irmã, paz! Deus te abençoe. As minhas vestes, irmão, também vão dizer que eu sou crente ou não. Eu sempre falo para as meninas dessa igreja, quando vão fazer gabinete comigo, e eu falo para todas que estão ouvindo agora. Se um homem ficar com você pelo corpo, quando o teu corpo for embora, já era. E teu corpo vai embora um dia, você vai engravidar. Esse monstrinho que vem na tua barriga, ele mexe, irmão. O hormônio da mulher é totalmente diferente. Aí minha esposa, a gente sempre fica conversando, aí ela falou, Anderson, a gente comeu a mesma coisa. Eu engordei 2 quilos, e eu para ela, 100 gramas. Metabolismo diferente. Joga um futebol, já perde o peso. Fiquei todo bobo, falei, pastor Tuninho, consegui entrar nessa camisa. Não entrava nela há 3 anos. Aí a mídia miserável vai botar aquela foto. Viu como é que o diabo é, irmão? Sabe? Por quê? Porque é diferente, o metabolismo é diferente, acelerado, o que eu sou, minha esposa não é. Diferente. Mas se o cara ficar contigo só pelo corpo, eu não estou falando que você não tem que cuidar do teu corpo, tá? Eu cuido. Você sabe que eu sou fã de cuidar do corpo, de ir para academia e tal. Quer fazer suas estéticas? Bota, pastor, vou botar um negócio aqui, botar um negócio ali. Bota o que você quiser, irmão. Só não deixa o teu corpo ser a prioridade da tua vida. Porque a tua fidelidade vai além daquilo que você pode mostrar. Isso serve para homem e para mulher, tá? Isso serve para os dois lá. Que tem uns homens também botando uns negócios aqui, um negócio ali também. O negócio hoje está meio estranho, irmão. Tua fidelidade tem que estar onde teus passos são confirmados. Você quer ver uma pergunta? Só para você, irmão. Responde para ninguém não, para não ficar feio. Teu vizinho sabe que tu é crente? A irmã falou, meu sabe. É isso aí. Sabe. Tem que saber. Porque se tua casa vive em gritaria, se tu arruma a casa escutando pagode, jeito mulher que já morreu, irmão. Já se foi. Complicado, irmão. Uma vez eu fui visitar a casa de um crente, minha casa abençoada. Eu cheguei no portão. Eu falei, ih. Aí o vaso que estava comigo, mangueira. Eu falei, pô, mano, tá lá, tá aqui. Me senti sozinho. Falei, Deus. Aí ele. Pô, pra mim tem que tocar mangueira aí agora, já ia repreender, irmão. Tu parou na hora, eu falei, Senhor. Aí ele se ligou no que estava falando, ele. Não, pastor, porque... Não, irmão, deixa pra lá, irmão. Pede perdão a Deus aí e vamos embora. Sabe? Irmãos, escute isso com muito carinho. Eu não sou aquele pastor que vai ficar apontando o dedo, julgando você, não. Mas eu tenho que te alertar, Jesus está voltando. Nós cantamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E aí a gente é levado a uma emoção extraordinária. Vem Jesus, vem Jesus. E a gente quer que Ele venha mesmo. Eu não estou duvidando que você quer que Ele venha, não. Irmão, tem dia que eu acordo, eu olho para o teto da minha casa, eu falo, e aí? Pensei que ia acordar lá. Sabe? Eu estou ansioso para Ele voltar, irmãos. É claro que eu quero ver minhas filhas crescerem, sabe? Quero levá-las até o altar. Quero viajar com a minha esposa. Eu quero viver até os 100 anos, irmãos. Mas se Jesus voltar antes, é melhor. Porque não há nada nessa terra que se compare ao céu. Não há nada. Não há carro, não há casa, não há dinheiro, não há vida feliz, alegre, não há casamento alegre e de paz que se compare ao você estar naquilo que Apocalipse 21 vai dizer. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada que possa impedir você de ter uma eternidade de paz e alegria. E é o melhor, ao lado do teu Senhor. Junto com aqueles que nós cansamos de ver e ler e ouvir falar sobre eles e elas aqui. Não tem nada. Então, escute e eu termino. Não deixe a emoção te pegar. Faça uma autoanálise de si mesmo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Que você precisa olhar para si. Examine-se o homem a si mesmo. Se você se examinar hoje, você é uma chave para abrir a janela dos céus? Se você e eu nos examinarmos hoje,
Será que realmente se Ele voltar a gente vai? Será que se Deus olhar para a gente hoje, como olhou nos dias de Noé, Ele vai enxergar luz na nossa vida? Porque nos dias de Noé o mundo estava entregue à corrupção, à devassidão, parece os dias de hoje. Mas quando Deus olha do céu, Deus só vê um, irmão, escute isso. No meio de milhões de pessoas só tem um. E eu gosto desse um, por quê? É um que está dizendo, não abro mão dos princípios. Não negocio a minha fé. Não negocio a minha fidelidade. E por não negociar, a casa dele foi protegida pelos céus. E houve uma continuidade na sua existência. Será que se Deus olhar hoje para mim e para você? Porque nós cantamos aqui, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E eu sei que o teu coração está ansioso, esperando por isso. Mas eu quero abrir os teus olhos para te dizer, será que realmente a tua vida condiz com aquilo que você está pedindo para acontecer? Eu vejo crentes que não estão mais debaixo da confiança da palavra de Deus, mas estão debaixo da confiança de um horóscopo. Crente que fala que é cheio de Deus, mas ainda continua com signo, Sagitário, Câncer, Touro. Pelo amor de Deus, irmão, Touro, só Jesus. Gente que ainda continua nessas performances. Um dia desse, uma pessoa chegou para mim na rede social e falou, pastor, tudo bem? Pastor, o senhor ora por mim? Eu oro. Eu falei, mas ora pelo quê? Ora pela minha saúde, tá bom. Ela, já tentei de tudo, mas tentou o quê? Tomei banho de pipoca, joguei carta, joguei isso, fiz até simpatia online. Eu falei, meu Deus do céu. E a Bíblia vai dizer, se tu bater, Ele abre. Se tu procurar, tu acha. Se tu pedir, Ele te dá. E aquilo que você liga na terra, também é ligado no céu. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa pregação hoje foi só para tu analisar o quê? Não que você está errado, não que você e eu somos as piores pessoas do mundo, não, mas analisar que você precisa morar no céu, e que se você tiver que mexer em alguma coisa, em alguma área, e mudar algum sentido da tua vida, tu vai fazer, não porque o pastor mandou, ou porque a igreja está pedindo, mas para quando a janela dos céus se abrirem e a trombeta tocar, num piscar de olhos, tu vai ouvir teu nome ser gritado e tu vai estar na eternidade com Ele. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Tu vai para o céu. Tu vai morar na eternidade com Ele. Então o desejo do meu coração nessa manhã é que se Deus tiver que mexer em alguma área da tua vida, que Ele mexa. Se Ele tiver que mexer no teu relacionamento, que Ele mexa. Se Ele tiver que mexer nas tuas amizades, que Ele mexa. Se Ele tiver que mexer na tua vida profissional, que Ele mexa. Se Ele tiver que mexer naquilo que você não está conseguindo lidar, que Ele entre na tua vida agora. Porque quando o meu Deus entra, Ele não entra para bagunçar, Ele entra para limpar, tirar os espinhos, tirar as pedras, deixar tudo claro e transparente. Para quê? Para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade dEle nessa terra. Se Ele tiver que mexer, Ele vai mexer, para que tu seja fiel. E no final de tudo, aquele que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Diz para quem está do seu lado, você vai vencer. Você vai vencer. Vamos melhorar isso. Diga para quem está do seu lado, você é obrigado a vencer. Por quê, pastor? Fala para quem está do seu lado, porque eu quero te encontrar no céu. Fala para ele, minha casa é lá na Rua de Ouro, número 3. Apartamento com cobertura. Crente, eu tenho uma notícia boa para você, feliz, uma notícia alegre. Deus te deu a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Não tem um dia, não tem uma hora, não tem um momento que Deus não está contigo. Que é outra notícia feliz e alegre? O diabo tenta destruir tua vida todos os dias, mas a mão do Senhor está sobre você e sobre a tua casa. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, meu filho, continua na rota. E para quem não está na rota, meu filho, entra na rota. E para quem saiu da rota, meu filho, volta para a rota. Há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada e que envelheça a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e não cessarão os seus renovos. Eu profetizo sobre a tua vida, nada vai mexer na tua fidelidade, nada vai mexer na tua salvação. Teu nome vai continuar escrito no livro da vida, e
se não tiver, a partir de hoje teu nome vai estar, porque Deus vai te ajudar, vai te dar força, vai te dar resistência, vai te dar paciência, vai te dar os frutos do Espírito, vai te dar resiliência, mas o mal não vai te tocar, mas o maligno não vai destruir, nem você, nem a tua casa, nem os teus. Recebe essa palavra, não vai tu sozinho não, você e a tua casa vão servir ao Senhor. Quando tu estiver no céu, vai se cumprir Josué capítulo 21, verso 45, de todas as palavras que o Senhor disse, todas se cumpriram, e uma delas é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Se coloque de pé adorando a Ele. Feche seus olhos.